Olá galera do mundo, estamos aqui apresentando o Flow e bem-vindos ao Rio de Janeiro, esse aqui é o Parkour Rio. Através também da internet a gente começou a ter conhecimento de que tinha essa atividade já no Brasil e que poderia ter também na sua cidade, né? E a gente começou mais ou menos numa época assim que a galera estava meio que se consolidando, né? Eu comecei em 2006 e já tinha uma galera que já tinha feito vídeos muito monstruosos, assim, muito legais, e a gente começou a se inspirar para poder fazer aquilo também acontecer, onde a gente estava. Basicamente o 13º distrito, né? O B13 do David Belly. Foi esse que a gente começou a ver e começou a se falar que tinha um filme de parkour para poder fazer uma coisa bacana, né? Se inspirando naquele potencial que o cara demonstrava no vídeo, no filme. Eu tive uma influência muito boa, assim, após o Belly, que foi o Blaine. O Blaine, quando eu via os vídeos dele, eu ficava, assim, maravilhado de como que o cara conseguia fazer uma coisa tão assim, forte e tão segura. No Brasil, o Zico, né? Desde o começo, o Zico é um cara que me inspirou muito, da movimentação dele que é muito fluida, né? Então isso foi uma coisa que me mexeu muito quando eu comecei a ver. O Rio de Janeiro, ele teve uma influência de grupos, né? Que se formaram lá no começo. Tinha o pessoal do parkour, tinha o pessoal do freerunning, que também já tinha essa diferença já bem destacada. E quando começaram a se organizar para fazer uma coisa mais organizada, não ficou muito legal. Então teve mais divergências, teve mais brigas, e como acontece em muitos lugares. O parkour no Rio, ele já teve essa época que, como é que eu vou dizer, que já teve grupinhos, o pessoal brigava entre si, e agora eu acho que a gente conseguiu unir todo mundo de novo. Eu acho que, assim, o que mais prova são esses treinos que acontecem, assim, nos fins de semana, nas terças e quintas à noite. Pô, aparece todo mundo, não tem isso de grupinho, ficar separado e tal. Tá todo mundo voltando a se unir, que eu acho ótimo. Quanto mais gente, melhor. Atualmente a gente tem um grupo que é a Homens Pro Parkour, que a gente tenta fazer uma coisa pelo parkour no Rio de Janeiro organizada, mas não limitando nada. É mais tentando integrar todo mundo que está por aí espalhado. Porque tem muitos grupos no Rio de Janeiro de outros lugares, de outras regiões do Rio mesmo que treinam. Então, em vez de treinar cada um no seu lugar, tenta juntar. Ou a gente vai onde o pessoal treina, que é bem bacana, acontecem encontros regionais dentro do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, aqui no Rio mesmo, na Zona Oeste, e a gente vai para treinar com o pessoal. Isso faz crescer mais o parkour, integrar. Então isso é uma coisa que eu carrego comigo, né? O meu percurso vai além de treinos, de pulos, né? Vai de uma relação social com a galera do Brasil. Eu acho que as boas coisas da gente fazer parkour aqui no Rio são os milhares de pontos de parkour, assim, de parkour spots que tem aqui no Rio. Que realmente isso a gente é privilegiado. Acho que todo mundo do Brasil e até do mundo admite que aqui no Rio é um lugar muito bom. Tem, assim, fora os parquinhos, a passarela de Botafogo, assim, são lugares que parece que foi feito, assim, vamos fazer um lugar pro parkour, sabe? Parece que é parkour parque aqui. Nossa, o parquinho não tem como dizer, sabe? Olha isso, né? É muito bom aqui, é um pico, assim, nos melhores, assim, do Rio até. Que antes era lá na Lagoa, que tinha o parquinho lá, mas aí foi demolido e tal, mas aqui é um dos melhores, assim, tem tudo, né? Consegue fazer tudo aqui. Assim, no Rio de Janeiro a gente tem áreas, né? Tem regiões, tem a Zona Sul, tem o Centro, Zona Norte, Zona Oeste. A gente treina em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Só que a gente conhece onde é um pouquinho mais violento, onde talvez possa ser, onde não é, onde é iluminado, onde tem policiamento, onde não tem. Tudo isso a gente conhece. Treinar de dia, de noite, tem um perfil. O treino na Zona Sul pode ser qualquer horário. De manhã, de madrugada, de noite, de tarde, final de semana, feriado, qualquer dia. Só que em algumas áreas não pode ser assim. Então a gente tem um conhecimento. O pessoal que é da antiga conhece que, pô, aquele lugar não é muito legal, não é muito iluminado, não é bom para treinar, não é legal. As nossas mochilas, nossas coisas. Então, violência tem em qualquer lugar, né? Qualquer cidade tem violência, mas o Rio tem suas características. A gente tem lugares aqui que fica, assim, maravilhado de estar no local. É um exemplo onde a gente está agora, em Botafogo. É tipo Cristo Redentor de um lado, Pão de Açúcar do outro, você tem uma inspiração a mais, sabe, da paisagem. Mas o clima eu acho que é muito bom.
Assim, o sol, a areia da praia, o pessoal quando termina o treino vai para a praia girar, faz as acrobacias, é muito bacana. Eu acho que a cidade proporciona também, no centro principalmente, que é uma coisa mais urbana, arquiteturas que você pode usufruir, né, para poder treinar e fazer um percurso bacana, para você fazer um treino físico legal. Então, assim, eu acho que o cenário do parkour no Rio de Janeiro o clima é o que faz a diferença, sabe? Ativamente, acredito que tem mais 100 pessoas, né? Recorrente, que são interessados e tudo mais no parkour aqui no Rio, pode ser o dobro, umas 200 pessoas. Agora, ativo mesmo, treinando, firme, que não para, que é difícil, né? Umas 50. Então, até nessa proporção, 50, 100, 200, mais ou menos, nesse âmbito. E eu acho assim que os praticantes mais interessados em treinar e que fazem alguma coisa também pela organização, eles são os pilares, né? Para que isso possa duplicar, triplicar, enfim. E cada interessado que tem no parkour, que vem de fora, que vê um vídeo, que entra em contato com a Associação Brasileira de Parkour, com o pessoal da Omnis, ele tem uma recepção muito boa, assim, porque quanto mais gente, a gente acha melhor, né? Só que aos poucos vai filtrando, né? A seleção natural, vai peneirando o pessoal que vai continuar ou não. Então a maioria, a média de frequência de treino é 10 pessoas a 30 pessoas. Fica sempre intercalando por ali. O público maior é o masculino, né? Ainda hoje a gente tem uma dificuldade de ter mais meninas no parkour, mas tem umas 6, 7 meninas frequentes, assim, firmes, que treinam há anos e estão sempre tentando evoluir, crescer e fazer essa prática aumentar também. Porque quando tem menina no treino, você chama a atenção de meninas para o treino. Se você não tiver nenhuma menina, talvez ninguém fique até de perguntar, fique com receio, né? Porque tem um monte de gente pulando, um monte de homem, não chega perto. Em relação às mulheres, eu acho que devia ter mais. Eu sinto muita falta de companheira de treino, porque assim, treinar com os meninos é muito difícil. Eu olho eles fazendo umas coisas absurdas, gigantescas, e você fica, poxa, legal, assim. Tá, eu vou fazer meu pulinho aqui pequenininho. Se tivesse mulheres, não que a gente faça coisas muito pequenas, mas seria um desafio pra gente, cada uma ia puxando a outra, ia desafiando a outra, e aí sim ia ter uma competição que eu digo competição mais saudável, sabe? Você olha aquela sua amiga fazer e você fica, caraca, pô, ela fez, sabe? E você fica com uma inveja, mas uma inveja boa, você queria fazer também e você acaba se esforçando e ela vai te ajudando também. E enfim, vocês acabam se empurrando, um treino uma da outra e vai ficando cada vez melhor. Então eu precisava de mais meninas aqui no Rio também pra treinar. Tem muito poucas no momento. Eu não vejo nenhum preconceito assim da galera do parkour com relação às mulheres. Eu acho que é o preconceito das próprias mulheres fora do parkour com elas mesmas. Assim, elas acham, eu vou me machucar, eu não sou pra isso, eu sou fraca, sei lá, eu vou ficar com um calo na mão. Tá, você vai ficar com um calo na mão, sim. Isso não tem como, você vai... Mas assim, você vai ficar mais forte, você vai descobrir que você faz coisas incríveis e que você não é tão fraca assim. Então eu acho que é um preconceito assim da própria mulher, das pessoas que estão de fora, que realmente não querem nem tentar, nem pra ver como é que vai funcionar a coisa, e acabam ou nem vindo ou desistindo muito rápido. Eu acho que o que me fez ficar e o que me atraiu mais foi justamente essa questão dos treinos livres, e foi justamente você ter as pessoas mais experientes ajudando as menos experientes, e num clima, como se diz, num clima igual, tranquilo, num clima de igualdade, num clima de troca, né? E eu não fazia nada, eu não fazia esporte algum, sabe? De onde eu comecei para onde eu estou agora, a evolução ela é de, sei lá, absurda, porque e os medos, você trabalhar os medos e você saber que você tem do lado pessoas que te ajudam, te apoiam, num clima bacana, né, de convivência, foi o que me fez ficar. Que eu acho que o praticante, velho, é a coisa mais importante que tem no parkour. Eu acho que talvez o que mais deveríamos investir. Menos em parque de parkour, menos em autorização e mais no praticante. Porque isso que é a vida dele, isso que é a vida do parkour, praticante vivo. Bem, eu acho que atualmente é o que mais falta, mais carece no parkour, é essa coisa da criatividade, de mostrar que
descaracterizar o movimento como manobra, como, olha só, eu fiz um monkey precisão de 10 pés, não, mas sabe, olha essa passada aqui escorrega, então tem que pegar, nossa, dá pra segurar com um dedo só, se eu pegar na diagonal, vamos segurar melhor, sabe, e voltar essa ideia do parkour como movimentação e não como um esporte de manobra, como se fosse aquela coisa, que você encosta no pé, tipo rollerblade, sabe. Mas a galera que vem procurando o parkour atualmente é um público bem diferente do que a gente está acostumado. É uma galera mais, com menos, preconceito meu, tá? Tô falando coisa preconceituosa, mas com menos coisas na cabeça, sabe? Uma galera que visa mais o lifestyle do parkour, tipo, vou beber Red Bull e vou dar mortal e vou estar viajando pela Europa no Art of Motion, do que realmente sente essa necessidade, esse incômodo claustrofóbico que a cidade impõe pra gente. A sociedade, ela enxerga o parkour de uma forma um pouquinho mais tranquila hoje em dia, eu digo assim. Atualmente, a gente é um pouco melhor visto, né? A divulgação que tem na mídia não é muito grande aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, por exemplo, é maior. Eu vejo que é muito maior. Mas no Rio a gente não tem uma divulgação muito grande. Então, a gente está sendo reconhecido. O pessoal sabe que é o pessoal do filme, que faz dublê, que é o pessoal do parkour. Quando as pessoas estão vendo a gente treinando, dependendo do local onde a gente está, a gente é parabenizado. As pessoas ficam olhando e aplaudem. Isso é legal, mas não é o nosso foco, né? Porque não é apresentação para as pessoas, mas tem um reconhecimento. Antigamente, há 3, 4 anos atrás, ainda era muito vandalizado. Pensava que a gente estava fazendo coisa para bandido, era coisa de marginal, não tem nada que fazer, fica se tacando, não sei o quê. E falavam isso, né? Até xingavam e tal. Isso acho que aconteceu em muitos lugares no Brasil. Então, os treinos que são mais clássicos, assim, tem uma abordagem, uma visão boa, assim, uma visão positiva, de que as pessoas estão na rua, estão se exercitando, estão fazendo coisa boa, ao invés de estar no canto, fumando, cheirando, bebendo, saindo de madrugada, batendo em carro porque está bêbado, enfim. Agora, a parte burocrática, né, no caso assim, prefeitura, governo, o problema é o seguinte, a gente não tem como chegar nesses caras, porque não tem associação primeiro e não tem gente tão séria, não tem tanta gente séria que possa fazer mais pelo parkour. Então o nosso acesso depende da gente. A gente tem que abordar, a gente tem que fazer ofício, tem que se reunir com a Secretaria de Esportes, tem que correr atrás, só que isso dá trabalho. Tem que tentar fazer uma coisa direcionada, mas com apoio também. Quando você vê que tem mais 4 pessoas, 5 pessoas seguindo, ou dando ideias, te dando diretrizes, isso motiva. Então você vai tentar fazer mais. As pessoas podem bolar projetos, vamos levar o projeto para ver se pode ser aprovado. Por enquanto não tem, mas eu acredito que sim, a gente está no caminho, sabe? É só permanecer unido e treinando.